Queria também comentar que a nossa intenção é só de compartilhar mesmo as experiências que a gente tem como docente na educação à distância, e não, o nosso intuito não é de ensinar ninguém e nem de tentar implementar a EAD, tá? Então, assim, é só de comentar mesmo sobre as experiências que a gente viveu e também o conhecimento que a gente tem na área e ver o que a gente pode contribuir para o ensino remoto do Instituto a partir dessas experiências, né? Eu vou fazer uma apresentação, então, para vocês, e aí a gente vai discutindo alguns pontos, tá? Tá todo mundo enxergando? Sim. Bom, então, assim, o ensino remoto seria uma adaptação momentânea e emergencial realizada pelas escolas para atender os alunos durante a interrupção das atividades presenciais nesse período de pandemia. Então, o que a gente vê na maioria das escolas, principalmente nas escolas privadas, é como se fosse uma transposição da aula que era presencial para o contexto virtual, né? E tem até os mesmos horários, o professor vai, grava as aulas e os alunos assistem nos mesmos horários e tudo. Então, esse é um dos modos que eles estão fazendo o ensino remoto. O Estado tem uma outra perspectiva, mas está sendo nessa levada, né? O ensino à distância, ele é diferente, ele é bem diferente da proposta que a gente tem para atividade de remotas, né? Então, ele possui um modelo pedagógico que é próprio e é diferente do presencial. Ele utiliza plataformas específicas, trabalha com coletividade por meio de redes de convivência e possui uma legislação específica. Então, ele não é uma transposição das aulas reais, presenciais, né, para as aulas virtuais. E ele também não é um método de ensino, é uma modalidade de educação que tem uma metodologia própria. Que tem uma natureza diferente, finalidades diferentes, né? E o importante também é salientar que no ensino à distância tem uma equipe de trabalho em conjunto que para poder criar o ambiente virtual de aprendizagem, e também existe toda uma preocupação com a disponibilidade desse ambiente para as diversas ferramentas, né? Seja o aluno pode conseguir abrir num computador, no celular, num tablet, qual for o meio físico que ele tem para poder acessar. Então, tem todas essas características, né? O ensino na EAD. Os pesquisadores da área, eu não trouxe a citação de nenhum deles, mas eu tentei trazer uma visão generalizada do que esses pesquisadores da área dizem a respeito da educação à distância, e ela é uma modalidade, então, de educação que permite aos estudantes e professores que se comuniquem e interajam sem que estejam fisicamente presentes no ambiente formal da sala de aula. Então, ela é uma modalidade que oportuniza a superação de barreiras, espaço e tempo, mediante a utilização de diversos recursos tecnológicos. No caso, gente, o Brasil, que é um país bem grande, né, em território, no caso do Brasil, então, que é um país grande, a EAD veio atender, ele tem um papel fundamental e ele veio atender uma parcela da população que antes não tinha acesso à educação superior, principalmente logo quando surgiu, quando as universidades ficavam restritas aos grandes centros, e o pessoal do interior, às vezes, não tinha condição financeira, não tinha recurso, não tinha tempo, então ele veio atender esse público. Então, e ele vem desempenhando um papel super importante na formação das pessoas, para que eles consigam conquistar a graduação. E, assim, existem N universidades e N formas de trabalhar a EAD, né? Então, assim, eu tenho a experiência que eu e o Guilherme, né, acho que o Guilherme tem até outras experiências, mas eu só tenho a experiência que eu vivi na UEPG, então é um caso específico, né. Então, assim, o caso específico da UEPG, ele
é uma educação de bastante qualidade, por sinal, o curso de matemática presencial, que foi avaliado pela EAD, vinha recebendo nota 4 nos últimos anos, e na EAD não, no presencial, né? E o curso matemática na EAD, a gente viu essa semana que passou, saiu o resultado, ele conseguiu nota 5. Que eu tenho lembrança, foi a primeira vez que o curso de matemática conseguiu nota 5, e ele conseguiu nota 5 no ENAD na modalidade à distância. Então, assim, é para ver como o ensino, ou ser à distância, ou ser presencial, não interfere na qualidade da formação do sujeito, né? Do sujeito acadêmico, né? Mas voltando, então, à questão da EAD, ela é regulamentada por lei, né? Então, assim, lá na LDB de 96, ela já tinha um artigo que falava sobre a educação à distância, e esse decreto 5.622 de 2005, ele acaba vindo regulamentar, né? Então, ele caracteriza essa educação à distância como uma modalidade educacional, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com interação de meios de tecnologia de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diversos. Apesar da legislação ser relativamente recente, a educação à distância, na verdade, é bem antiga, remonta ao século XIX, onde as primeiras universidades nos Estados Unidos, em 1840, começaram a realizar cursos por meio de correspondência. Então, surgiu lá atrás, por meio da correspondência, e veio evoluindo, né? Já passamos por 5 gerações de educação à distância. Um momento que era a primeira geração, era com... Só um pouquinho, gente, tem um carro de som passando aqui, acho que vai atrapalhar. Então, a primeira geração que veio com a questão da correspondência, e veio a segunda geração, que já foi em 1970, quando começou a entrar as mídias de rádio e televisão, e aí veio a terceira geração, quando ocorreu a popularização do computador, e a quarta geração, que é um pouco mais recente, com a utilização da internet, e a quinta geração que a gente vive hoje, onde tem a questão das redes sociais, e a gente consegue fazer um feedback mais imediato, né? Então, é um longo caminho que a EAD vem percorrendo, né? E ela, hoje, ela é vista como um ensino que é flexível e centrada no aluno. O sucesso do aluno, ele depende do planejamento e organização do tempo para o estudo, da interação com os professores e colegas, a interatividade com o material didático disponibilizado e na disposição do estudante para construir conhecimento. As 3 características principais, assim, que servem de base para o aluno na EAD é a interação, a colaboração e a autonomia do estudante. Então, aqui, gente, eu vou colocar um pouquinho sobre as características que um estudante da EAD podem contribuir para a aprendizagem, que favorecem a aprendizagem. Então, o estudante nem sempre tem todas essas características, mas observando, e o que a literatura também traz, do estudante em EAD, né, eles apontam essas características como favorecedoras. E existem características que acabam colaborando para o insucesso, né, do aluno. Então, primeira coisa, né, o aluno da educação à distância, na verdade, a educação à distância foi pensado para aluno adulto, não foi pensado para aluno adolescente nem criança, né, então ele pensou num estudante que é uma pessoa adulta. E, além disso, gente, as diferenças que a gente pode também salientar com relação à nossa situação que a gente está vivendo, é que esse aluno adulto, ele escolheu essa modalidade de ensino, né? Não é algo que foi imposto a ele devido a uma situação que nem a nossa. Então, assim, esse aluno adulto, ele tem responsabilidade, ele já tem uma certa independência, e ele consegue ser mais autônomo,
E ele também tem a questão das motivações externas, seja familiares, por trabalho, e também a questão da mobilização. A mobilização a gente pensa mais com sentido interno, né? A motivação é como se fosse um agente de fora, né? Então, algo que te motiva a ir à frente, né? A caminhar. E a mobilização é algo mais interno, né? Então, aquilo que te leva, que te põe em movimento, né? E então ele precisa, um aluno que seja mobilizado para a aprendizagem, ele tem a chance de ter mais sucesso, né? E também o acesso à tecnologia e o compromisso com a aprendizagem, né? Então, a formação anterior também do estudante, se a pessoa já tiver alguma formação anterior, ajuda bastante, porque ele já passou por uma certa experiência, então é um perfil que a gente percebe nos alunos da EAD, que são alunos que muitas vezes já vêm com uma graduação, e aí eles conseguem ter um pouco mais, acho que talvez por já ter vivenciado um momento nesse universo acadêmico, eles acabam sobrevivendo mais do que os que chegaram ali de primeira viagem, né? E também o aluno adulto, ele tem esse compromisso com a aprendizagem, principalmente porque existem os fatores externos que geram certa expectativa, como a família, os amigos, então eles acabam se comprometendo mais, assumindo uma responsabilidade maior. Então, essas são as características que colaboram para a aprendizagem na EAD. Aí, algumas características que comprometem essa aprendizagem, né? Então, assim, se o aluno teve uma formação marcada pelo insucesso, frustração e exclusão, ele acaba se tornando mais difícil dele se manter no curso, e também a dificuldade de adaptação ao uso de tecnologias, então tem bastante gente que tem dificuldade para acessar e acaba não acostumando com todas as ferramentas que devem ser utilizadas. Uma questão bem que pega bastante é a questão do excesso de compromisso. O aluno geralmente é um aluno que trabalha, é um aluno que acaba assumindo várias coisas e acaba não conseguindo dar conta. E, às vezes entra na educação à distância achando que vai ser fácil, que vai ter, é a distância, então eu vou ter mais tempo, e acha que que o tempo de estudo vai diminuir por ser a distância. E não é isso que se reflete na realidade. Na educação à distância, ele tem uma carga horária a ser cumprida, e o aluno tem que gerir esse tempo para poder cumprir todas as etapas e todas as atividades. Insegurança e o medo e o receio de fracassar também é algo que faz com que o aluno acabe não tendo sucesso, e a falta de acesso e recursos financeiros também é um dos problemas que a gente enfrenta quando a gente trabalha na EAD. Então, assim, a EAD, ela tem então, essas características que a gente destaca nos alunos, a gente percebe que o aluno que acaba ficando na EAD, porque o número de evasão da EAD é bastante alto, pelo menos na área de matemática, né, na área de exatas, no presencial já é alto, na EAD é maior ainda, mas, assim, a gente percebe que esse aluno que fica são geralmente alunos que têm essas características anteriores que eu mencionei. E a gente tem que trabalhar, enquanto professor, de forma a ajudar esses alunos a superar essas dificuldades que acabam se apresentando e que eles acabam nos indicando ao longo do percurso. E assim, gente, é o que a gente pode pensar, né? Tendo em vista nessas características, quais as competências básicas dos estudantes e como nós, professores, podemos instigar e como podemos promover para que elas sejam desenvolvidas no estudante, né? Então, a primeira coisa é a mudança de concepção quanto ao ensino e aprendizagem. No ensino presencial, não é em todos os casos, mas é o que a gente vê na maioria das situações, ainda há um predomínio do foco no professor, na ação do professor, e não na ação discente em sala de aula. Então, assim, o próprio aluno responsabiliza o professor pelo processo de ensino, e na educação à distância
automaticamente, né, essa mudança acontece. O professor, ele sai de cena e o aluno, ele acaba se tornando o agente principal no processo de aprendizagem. Então, ele tem uma atuação bem ativa e ele precisa se autorregular, ele precisa se auto-organizar durante um curso à distância. Então, ele precisa de bastante autonomia na condução dos estudos. Então, autonomia, eu acho que é uma das características principais. Ele precisa também ser aberto a adaptações, às novas tecnologias, e ter bastante perseverança, porque dificuldades vão se apresentar, né? Então, assim, na nossa situação que a gente caiu de paraquedas, né? Então, assim, o que acontece? Essa perseverança não é só para o aluno, como é para a gente também, porque as dificuldades e os erros acontecem e vão acontecer, e a gente vai ter que aprender a lidar com as situações na prática. Então, a gente não pode desanimar no primeiro desafio que encontra, né? E o aluno, principalmente, a gente tem que tentar motivá-los para eles continuarem e persistirem nesse percurso. Disciplina nos estudos é uma das questões, assim, que a gente também tem que salientar e tentar cobrar deles, porque como na IAD a gente não está ali presente, né, fisicamente, não tem como a gente ficar pegando no pé, então o aluno tem que se organizar e ter essa disciplina de estudar e de cumprir com as atividades, porque a tendência é deixar tudo para a última hora, e aí o aluno não consegue, fica inundado de coisas e acaba não conseguindo cumprir com todos os seus compromissos. E uma coisa, assim, que é bastante válida, é o bom, isso não só no ensino à distância, como no presencial, mas que às vezes acaba ficando falho, né? São bons hábitos de leitura e de estudo, né? Porque na educação à distância exige muita leitura, porque tudo, você entra na plataforma, não tem nada pronto, né? Então, desde os informes que a gente passa, o aluno tem que ler. Então, se o aluno não está acostumado à leitura, ele cansa muito rápido, ele desiste muito rápido, e acaba acaba não se inteirando de tudo que tem que ser feito, né? Bom, a metodologia na IAD, né? O aluno, no caso, quando a gente está trabalhando na IAD, ele é sujeito da aprendizagem. E a gente, quando a gente está tratando da modalidade de distância, a gente tem que respeitar os diferentes tipos de aprendizagem, isso também como no presencial, né? Então, acaba algumas coisas convergindo, né? Fomentar construções de relações amistosas e cooperativas, e prever a utilização de mídias e recursos didáticos que favorecem a aprendizagem, e estimular a participação em uma rede colaborativa. A EAD, ela visa muito essa questão do coletivo, da colaboração, da construção do conhecimento de uma forma social, né? E aí a gente precisa de estratégias, né? Então, a gente, como no ensino remoto que a gente está promovendo, tem lá a plataforma do Classroom, que a gente pode interagir com os alunos, mas acaba talvez falhando na questão de fazer com que os alunos se interajam, né? Então, assim, eu acho que existem outras ferramentas que a gente pode unir, que o WhatsApp, os grupos de WhatsApp, eu acho que seriam bem interessantes, os grupos das turmas, porque é uma forma rápida da gente chegar até eles, e também de promover a discussão entre os próprios alunos, porque por mais que a gente ache que não faça diferença, a motivação de um aluno para outro, né, acaba colaborando para que esse aluno não desista, né, do curso. E o aluno, gente, tem que tentar desenvolver estratégias de aprendizagem nessa modalidade à distância. Então, quando a gente trabalhar com material, com o conteúdo que a gente for dar para eles, né, ministrar para eles, tem que tentar fazer com que o aluno crie estratégias próprias de aprendizagem, né? Então, ou seja, criação de esquemas, ou
fazer palavras-chave sobre o assunto, elaboração de sínteses, texto de pesquisa ou consultas na internet, anotações, e um dos recursos principais seria a questão de tirar dúvida, não deixar o aluno com dúvida, né? E às vezes o aluno tem receio de procurar o professor para tirar dúvida. E o aluno não vai para frente se ele ficar com dúvida na cabeça. Então, assim, tem uma das, na educação à distância, o professor Guilherme vai falar mais à frente, né, sobre o papel do tutor, né, então, assim, mas eu vou dar fazer um gancho aqui, né, o aluno, se ele tem uma dúvida, ele tem que tirar aquela dúvida, e a gente tem que deixar ele, assim, à vontade, porque muitas vezes eu já recebi até mensagem da Larissa, né, falando que o aluno não ficou, assim, constrangido de me procurar. E, assim, isso que a gente fala várias vezes para eles, né, tipo, não tenha medo de procurar, não guarde dúvida para vocês. Então, mesmo assim, alguns alunos ficam com receio de acabar importunando o professor e fica com as dúvidas para eles. Então, a gente tem que tentar criar um ambiente no ambiente virtual que o aluno se sinta acolhido para poder manifestar as dúvidas que eles têm e também ter uma certa agilidade na hora de responder, porque se o aluno fica com dúvida há muito tempo, acaba que, sem o retorno do professor, ele acaba até perdendo o fio da meada, né? Então, acaba perdendo a ideia principal quando o professor, enfim, responde, né? E outra coisa também da questão da metodologia na EAD é a questão da flexibilidade de tempo, né? Então, assim, por um lado, por ser um tempo flexível, o aluno acaba gostando no primeiro momento, mas, assim, como fica tudo muito por conta do aluno, ele, às vezes, não tem a maturidade ou a responsabilidade necessária para poder conduzir e gerir esse tempo, né? Então, acaba sendo essa flexibilidade é algo tanto positivo em algumas situações, quanto para outros indivíduos acaba não sendo tão bom assim, né? No caso do uso das mídias, gente, é preciso, né, quando a gente utiliza mídias na educação, se requer um certo planejamento do que vai ser utilizado, né? Verificar a disponibilidade de equipamentos, qual é o público que a gente vai trabalhar, os objetivos que se pretende atingir, a interação entre os alunos, o espaço, o tempo e os recursos, né? Então, as principais mídias que a gente acaba trabalhando na EAD ainda é o material impresso, o ambiente virtual, vídeo aulas e webconferências, né? Mas existem múltiplas possibilidades de utilização de mídias, né? E, inclusive, as redes sociais. Quando a gente escolhe as mídias pré-determinadas, né, antes de iniciar um curso, né, a equipe escolhe o tipo de mídia que vai utilizar, ele acaba definindo um modelo que vai ser disponibilizado para o aluno, e também essas escolhas refletem no planejamento do curso, na organização, no treinamento do pessoal que vai dar o suporte para essa modalidade, e desde o investimento na estrutura tecnológica e no tratamento de conteúdos que vão ser vinculados e também influencia nas avaliações. Então, a gestão das mídias, ela precisa garantir o funcionamento do ambiente virtual de aprendizagem e também a disponibilidade de material da organização para que se possa acompanhar todas as atividades dos alunos no ambiente, né? Então, aqui eu tinha comentado sobre as mídias mais utilizadas, né? Vale destacar, gente, que quando a gente utiliza esse tipo de mídia, a gente tem que ter como parâmetro também
que o aluno ele está sozinho estudando, né? Então ele tem que ser um conteúdo que é tratado de uma forma que se torne mais apresentável, mais agradável de se estudar, tanto na leitura quanto no próprio ambiente virtual, né? Então, a forma de apresentação tem que ter em vista tanto o perfil do estudante quanto os objetivos e apresentar uma gráfica, um layout agradável que facilite a compreensão do conteúdo pelo estudante, né? E também, quando a gente trata de materiais escritos, geralmente esses materiais são fornecidos tanto em formato PDF para o aluno, quanto no formato impresso. A gente provavelmente vai trabalhar mais com o formato virtual, né? Só se o aluno requerer que vai ser material impresso, né? Mas não é tanto técnico e teórico como a gente tem nos livros, que a gente usa no livro didático ou nos livros no ensino superior, que a gente trabalha com os livros mais específicos. Então, é uma linguagem diferente, onde no material impresso, o professor meio que dialoga com o aluno. Então, é uma forma diferente de apresentar o conteúdo, bem mais esmiuçado, e que, de uma certa forma, é objetivo, mas também é mais didático, porque tem essa linguagem do ensinar. É como se na hora que o aluno estivesse lendo, ele pudesse escutar o professor falando com ele, né? Então, tem essa questão quando a gente trabalha. Então, isso não só no material escrito, como também na forma como o ambiente está organizado. Tem que ter uma formatação que garanta a atenção discente por meio de ilustrações e outros recursos facilitadores de leitura e aprendizagem. Tanto é porque exige muita leitura, então essa leitura tem que ser fluida, não pode ser uma leitura muito cansativa, né? E desestimule o aluno. E as estratégias para aprendizagem, no caso, gente, são as ações que os alunos realizam para aprender. Então, nem todos os alunos têm uma estratégia específica, né? Então, e também as estratégias que eles utilizavam no presencial nem sempre vai dar certo no ensino à distância. Então, a gente tem que tentar estimular esse aluno para que ele possa desenvolver essa autonomia e essas maneiras próprias de estudar e de aprender. Seja sozinho, né? Ou seja na interação com o professor, ou com os colegas, ou com o próprio material na plataforma. Então, são todas as ações que ele acaba realizando. E como o aluno ele assume um papel de sujeito ativo e participante, quando ele se instrumentaliza mediante o ambiente virtual, discute em sessões de chat, no Classroom eles acabam não tendo esse chat, é mais ali a conversa individual, durante a atividade, né? Mas tem também o mural que o aluno pode estar conversando, né? E serve-se também de material escrito e faz buscas na internet. Então, essas são algumas das ações que os alunos realizam para aprender, mas, assim, a gente sabe que para aprender, o aluno precisa fazer muito mais do que isso, e precisa também de um esforço próprio dele, né? Exige do aluno requer tempo, dedicação e também aí a gente tem que incentivar que ele desenvolva certas maneiras, né? A melhor maneira que ele tenha para aprender, né? Então aí vai variar de aluno para aluno, né? No caso, gente, eu trouxe aqui agora para a gente, antes de passar a palavra para o professor Guilherme, que vai falar sobre a organização da EAD e as equipes que trabalham que acabam colaborando no ensino à distância, eu trouxe aqui uma ideia para a gente refletir, né? Que a gente acaba, para tentar ilustrar mais ou menos a situação do que a gente está vivendo. Então, aqui, gente, é o sistema didático de Chevalar, também conhecido como sistema canônico, que foi proposto lá na época de Platão, onde a gente pode assumir essas relações aqui como uma configuração de ensino-aprendizagem.
Então, essa configuração de ensino-aprendizagem envolve um professor, um saber e um estudante. E aí o Chevallard diz que a reunião de vários sistemas de ensino acaba, é o que a gente tem na escola, né? Acaba formando esses agrupamentos. E essa noosfera seriam as pessoas que fazem parte da equipe pedagógica, todas as pessoas que trabalham na escola e na comunidade, faz parte da comunidade escolar, que acabam interferindo aqui no sistema de ensino, e aí ele está dentro de um contexto social que é chamado de entorno. Então, esse sistema, a gente pode abordar a questão da evasão, da evasão discente, pensando da seguinte maneira, esse aluno aqui, ele tem uma conexão, na verdade, que são um conjunto de relações, né, mas a gente pode pensar como sendo conexões, é uma conexão entre o professor e ele tem uma conexão com o saber. Muitas vezes, quando a gente está na sala de aula, o aluno, ele não tem uma conexão nem com um ou com o outro, né, ele pode não ter uma conexão com o professor, mas ele gosta do saber que aquele professor ensina, ou ele valoriza, ou ele compreende aquele saber, que ele tem algum tipo de relação, né, seja epistêmica, seja pessoal, seja social, né. E outras vezes ele também não tem essa conexão com o saber, mas ele tem essa conexão com o professor. Então, vários alunos já, eu que sou da área de matemática, tem bastante gente que tem aversão à matemática, vários alunos já falaram para mim que eles não gostavam de matemática, mas eles gostavam de mim, e aí eles faziam um esforço para aprender por minha causa, né? Então, a gente acaba tendo essa situação, é um aluno que não tem essa relação com o ES, né, do saber, mas ele tem com o professor. O que acontece durante a evasão? Durante a evasão, a gente pode pensar que o aluno perde essa conexão entre o saber e o professor. Ele acaba deixando as duas conexões, né? E nessa situação que a gente está vivendo, esse risco de evasão é maior por causa disso, porque o saber, ele acaba sendo tratado de uma forma que ele não estava acostumado, sendo abordado de uma maneira mais... uma maneira que não é nem mais difícil, nem mais fácil, mas é uma maneira diferente do que ele vinha acostumado. E também, ele, às vezes, acaba perdendo a conexão com o professor. E um outro agravante é que esse aluno aqui, muitas vezes, não tinha essa relação com o professor e com o saber, mas ele estava conectado com os outros estudantes da sala. Então, muitas vezes, ele estava na escola por causa de uma questão social, pelo convívio social que ele tem. E quando a gente está no contexto que a gente está vivendo, ele está totalmente desconectado do pessoal. Então, assim, fragiliza essa configuração de ensino. Então, é por isso que a gente tem que tomar um cuidado nesse momento, para que a gente consiga resgatar esse aluno e não deixar com que ele escape dessa relação. Então, a princípio, gente, é isso. Eu vou voltar a falar com vocês novamente, vou passar a palavra para o Guilherme, e aí eu volto a falar com vocês novamente, mas para o finalzinho da apresentação, tá bom? Se alguém tiver alguma coisa para comentar, pode comentar agora. Tá? Oi. Marili. Oi. Parabéns. Primeiramente, eu queria parabenizar pela apresentação, pela sua didática, pela sua conduta, né, em todo o processo de explanação do seu relato de experiência. Eu queria só comentar também sobre os processos avaliativos, né, que eles deverão ser totalmente adaptados a essa nova realidade, porque não adianta você querer partir para aquela avaliação tradicional quadrática, sendo que nosso processo é totalmente diferenciado e novo. Então, trazer uma avaliação no caráter formativo, essa avaliação que acompanha o crescimento do aluno da aprendizagem, ele vai de encontro à proposta do ensino em EAD. Viu, gente? Eu vi que tem bastante coisa no chat, eu acabei não olhando, aos poucos eu vou respondendo, tá? Mas comentando o que o professor Vanderlei falou, acho que o Guilherme vai entrar um pouco mais em detalhe na questão da avaliação, mas realmente a avaliação é uma questão, tem que ser abordada de uma forma diferenciada. Ela não é a mesma avaliação que a gente trabalha na educação presencial, né? Então, ele não é aquele formato padrãozinho, muitas vezes somativo. Então, ele envolve todo o desempenho do aluno ao longo do curso, é uma
avaliação formativa, não é e é formativa e continuada, né? Então, assim, o aluno, ele acaba mandando as atividades, assim, falando um pouquinho do que eu vivi, né, na UEPG, né? Então, assim, o aluno, ele mandava as atividades, a gente acabava corrigindo essas atividades, devolvendo para ele o feedback, o aluno fazia de novo, a gente devolvia de novo o feedback, quantas vezes fossem preciso. Então, era uma construção mesmo em conjunto ali com o professor, o aluno sempre procurando. Um exemplo que eu tenho disso no Instituto foi um aluno de automação, que eu estava reparando esses dias atrás, a gente vendo as mensagens trocadas, foram 23 mensagens trocadas entre eu e o aluno, para ele resolver um exercício. Então, assim, acaba sendo toda essa discussão, toda essas dúvidas que são geradas, eles acabam entrando no processo avaliativo. Eu tenho que considerar isso no processo avaliativo também, que a própria construção do conhecimento no ambiente de aprendizagem. Então, assim, ele é uma avaliação diversificada, não é a mesma avaliação que a gente tem, tá? Aí eu vou deixar o Guilherme falar um pouco mais sobre o assunto. Mais alguém, gente? Marili. Oi. Oi, Rabi. Então, Marili, eu queria falar que foi muito esclarecedora essa sua fala, tá bom? Parabenizar também você pela desenvoltura, né, pela forma como você estruturou, né, e com certeza já notei aqui alguns pontos e essa fala vai me ajudar muito porque, né, eu combinei com os coordenadores do ensino superior que eu vou fazer uma fala com eles na semana que vem, né, no sentido de motivá-los, no sentido de, né, até mesmo sugerir algumas estratégias que eles possam utilizar nesse período de EAD mais pandemia, né, que é uma situação atípica para todos nós. E eu quero dizer que a sua fala, ela me ajudou muito em alguns pontos, assim, que eu estava muito em dúvida de como abordar. A sua fala já lançou uma luz, tá bom? Então, quero agradecer muito a tua disponibilidade em trazer esses pontos para nós. Eu que agradeço, Rabi. Uma coisa também que eu acabei esquecendo de comentar é que, apesar do aluno da educação à distância ser um aluno adulto, né, eu percebo que eu tenho mais um retorno positivo dessa experiência que a gente está vivendo com o ensino remoto. Eu estou tendo um retorno maior do aluno adolescente mesmo, aluno integrado, do que o aluno do curso superior. Eu acredito que a questão de estar aberto às novas formas de ensino acaba influenciando por esse retorno. E aí, gente, mais alguém? Marili, eu queria agradecer por você ter aceito o convite, você e o Guilherme, né, e parabenizar pela sua fala também, bastante esclarecedora, e nos coloca todos os desafios que a gente tem pela frente, né, que a gente já está encontrando e que tem pela frente, e com certeza, tanto os estudantes quanto nós sairemos bem melhores do que antes, depois de tudo isso. É um período difícil, de bastante desafios, mas também de bastante aprendizado. A gente está se construindo, se reconstruindo, se fazendo, se desfazendo e fazendo novamente. E a gente vai sair bem melhor disso tudo, né? E esse último aspecto que você colocou aí é bem importante no presencial e mais agora no virtual, que é essa conexão entre estudante e professor, né? Não se trata, talvez, de desenvolver uma amizade, alguma coisa nesse sentido, mas sim de preservar esse vínculo para que o aprendizado flua. Então, acredito eu, né, e pelo que você falou, que esse vínculo, essa conexão vai contribuir para esse processo de ensino-aprendizagem. Ah, sim. Realmente, eu acho que a conexão não só entre fomentar essa conexão entre o aluno e o saber, mas também a conexão com o professor é bastante efetiva na hora de ter sucesso no processo de aprendizagem, né? Mas que bom que vocês gostaram, gente. Mais alguma pergunta, povo? Ou dúvida ou colocação?
Bom, gente, aí qualquer coisa a gente pode discutir mais no final da apresentação do professor Guilherme, eu vou passar a palavra para ele, e aí a gente discute mais adiante. Obrigada por enquanto. Boa tarde, pessoal. Eu vou abrir minha apresentação aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Tá. Tá aparecendo, gente? Que para mim não tá. Tá aparecendo certinho para vocês? Está aparecendo, sim. Ah, então tá bom. Eu queria agradecer também o convite, né, da Priscila, do Leandro, para contribuir um pouquinho, né, tentar contribuir nesse momento, né. A Marili fez uma fala bastante esclarecedora, né, introduzindo esse assunto, né. Eu vou trazer agora um pouquinho da equipe, né, e algumas questões que eu penso ser importante a gente pensar, né, na EAD e que dá para ser transferida para esse momento do ensino remoto, né. Muita coisa da EAD a gente pode aproveitar, a gente sabe que a EAD e o ensino remoto são coisas diferentes, né? A EAD, como a Marili bem colocou, é uma modalidade de ensino, né, com legislação própria, e o ensino remoto é algo emergencial, mas muita coisa a gente pode aproveitar, né, para esse momento, para melhorar a nossa prática, né? Então, seguindo o que a Marili estava falando, para a EAD a gente tem toda uma equipe multidisciplinar para pensar o curso, né? A gente tem uma equipe de concepção e elaboração, né, que faz o desenho do curso, e algumas figuras e personagens bem delimitados, que eu vou explanar um pouquinho, para vocês também fazer essa relação com o ensino remoto, como que às vezes vai ser uma adaptação, né, porque a gente não tem todas as figuras que a gente tem na EAD, né. Na EAD, por exemplo, a gente tem 3 coordenações, né, a gente tem coordenação de curso, coordenação de polo e coordenação de tutoria, né. A de curso a gente mantém, né, no nosso ensino remoto a gente tem essa figura da coordenação de curso, mas a gente já não tem a coordenação de polo, porque não é ofertado em polos como na EAD, né, e também não temos essa coordenação de tutoria, que é a coordenação que está em contato direto com os tutores dos diferentes polos, né. Mas o que mais vai cair sobre a gente são as 4 próximas figuras, né, do professor autor, professor formador, tutor à distância e tutor presencial. Essas 4 figuras, que na EAD são bem delimitadas, cada um tem a sua função, no nosso ensino remoto vai recair tudo sobre a figura do professor, né? O professor vai acabar sendo o professor autor, o professor formador, vai acabar sendo o tutor à distância, e a tutoria presencial não se enquadra muito, né? Não vamos ter esse atendimento presencial, né? Mas que no curso à distância a gente tem via os polos ligados à instituição sede, né? Então, na EAD a gente vai ter esses 3 primeiros que eu falei, né, vai recair sobre o professor, né, então, por isso até que a gente vai ter essa adaptação, poder reduzir carga horária de pesquisa e extensão, né, porque vai se somar na figura do professor 3 figuras da EAD. Ainda falando dessa equipe multidisciplinar, nós temos também os secretários e técnicos que dão esse apoio, né, que a gente também vai ter no nosso ensino remoto, né, a gente tem também essas figuras que dão todo o apoio para o decorrer do curso e apoio aos professores, né, para o andamento do processo de ensino-aprendizagem. Falar um pouquinho de cada um desses atores, né, e para a gente pensar, né, o que está recaindo sobre a gente nesse momento, né. Na EAD, o professor autor, ele que faz toda a concepção teórica e estruturação pedagógica da disciplina, ele que escreve mesmo o curso, escreve a apostila virtual, digamos assim, né, o livro virtual, né, que vai ser disponibilizado para os alunos. É ele que seleciona textos, seleciona vídeos, faz material inédito, né, é ele que faz todas essas questões, né. Aqui seremos nós, professores, que vamos fazer isso, nós vamos atuar como professores autores. Não que a gente precise
criar coisas inéditas sempre, né? É interessante ter coisas inéditas, é sim interessante a gente ter a nossa contribuição, né, de acordo com a nossa turma, que a gente sabe, depois da nossa avaliação diagnóstica, a gente sabe as especificidades da nossa turma, então a gente sabe também que precisamos ter materiais específicos para aquela turma, muitas vezes, né? Mas também dá para se adaptar a muita coisa que a gente encontra pronta, né, gente? A internet está aí e a gente encontra materiais de colegas de outras instituições que a gente pode adaptar para os nossos conteúdos, para os nossos objetivos e de acordo com as nossas estratégias de ensino-aprendizagem, né? Então, o professor autor não necessariamente vai elaborar tudo inédito, ele pode elaborar coisas inéditas para responder às especificidades da turma, mas ele também pode ser um curador, né, fazer essa curadoria de materiais que já são disponíveis para pensar os objetivos que ele tem em mente para aquela turma, tá? Então, essa figura recai agora no ensino remoto sobre nós, professores. Nós vamos ser... No presencial, a gente também já atua um pouco assim como professor autor, né? Mas na EAD é mais bem delimitado isso, é uma figura contratada especificamente para isso, né? Diferente do professor formador, que é outra figura também contratada especificamente para isso, e não é a mesma pessoa, na EAD não é a mesma pessoa. Aqui nós vamos ser também o professor formador, que é o professor que apoia os tutores, né, no processo de ensino-aprendizagem. Ele que é o responsável por colocar na plataforma tudo que o professor autor pensou, né, ele que é responsável por fazer webconferências, por responder algumas dúvidas em fórum, em chat, né? Então, o professor formador já atua um pouco mais dentro do ambiente virtual de aprendizagem, que o professor autor não vai ter essa atuação, né? E o professor formador, ele também é o responsável por pensar a ergonomia cognitiva, né? A navegabilidade, tamanho de letra, qualidade das imagens, é ele que vai ser responsável por isso daí na plataforma, né? Seremos nós, outra vez, que vamos ter essa atribuição no ensino remoto, né? Então, a gente vê, assim, que é um pouco pesado para nós professores nesse momento, sim, atuar, né? Mas a gente também sabe que é um momento de exceção, né? Então, é um momento que a gente espera que vai passar logo e que não vai se alongar esse acúmulo de funções sobre a gente, né? Outra figura que na EAD também é bem delimitada e que também não vai ter no ensino remoto também vai recair sobre os professores, né? Então o professor vai ter essa tripla função, é a da tutoria à distância, que na EAD a gente tem essa terceira figura separada, né, que faz essa mediação do conteúdo, né, com o estudante, com a estudante, né? Ele faz, então, traz todo esse processo, mediador de todo esse processo de ensino-aprendizagem, tá? O tutor que responde dúvidas de conteúdo, muitas vezes, né? Se ele não sabe, por não ser especialista naquela disciplina, é ele que se reporta ao professor formador para buscar essa resposta para levar para o aluno. Então, os alunos não têm tanto contato direto com o professor formador. O professor formador, até como eu disse, interage em alguns fóruns, mas ele é mais distante do aluno. Quem é bem próximo do aluno é o tutor à distância, que faz apesar de ser à distância, é ele que é bem próximo via tecnologias, né? Então, ele que faz esse contato diário com o aluno, responde dúvidas, traz textos adicionais, muitas vezes, com a ajuda do professor formador. O professor formador pode fornecer uma bibliografia complementar, vídeos complementares para ser passado para esses estudantes, tá? Então, ele atua diretamente na plataforma com os estudantes. Então, assim, dá um pouquinho de apreensão na gente pensar que a gente vai fazer essas três funções, né? E realmente é pesado, mas vamos pensar que é um momento de exceção. Ainda sobre as figuras, a gente tem a figura do tutor à distância na EAD, que a gente não vai ter no ensino remoto, né? O tutor à distância, desculpa, eu estou falando à distância, mas é o tutor presencial. É que eu não fiz slide sobre o tutor presencial, desculpe, gente.
mas eu vou falar um pouquinho desse tutor presencial. O tutor presencial, ele atua diretamente no polo, né? O aluno pode ir lá para reportar algumas dúvidas, em especial dúvidas sobre o uso das tecnologias, né? Sobre dificuldades com a plataforma. O tutor presencial não tem muito essa função de ministrar conteúdos, de tirar dúvidas sobre conteúdos, é mais sobre a questão das tecnologias, é um apoio para isso especificamente. Então, a gente não tem no ensino remoto, né? A gente também vai atuar um pouquinho, né, disso com as dificuldades das tecnologias, a gente também vai atuar um pouquinho com os estudantes, né? Mais uma função que se assoma aí para a gente, certo? As competências que esse tutor tem que ter, então, a gente também tem que ter agora nesse momento de pandemia, né, de ensino remoto, né? Então, fazer esse processo de mediação com os estudantes, né? A Marili tinha comentado já sobre isso, que é muito importante que o aluno não fique sem resposta, porque nas pesquisas sobre EAD, a gente vê muitas vezes que uma das grandes causas de evasão dos cursos, em especial dos cursos superiores, né, é a falta de resposta. Se o aluno sentir que falta resposta dessa parte do tutor aí, ele desanima, se desestimula e acaba abandonando o curso. Então, a gente tem que ter um canal com o aluno, seja ele qual for, né, e-mail, dentro da plataforma, mas tem que ter esse canal com uma resposta relativamente rápida, né? Na EAD se costuma falar em 48 horas para responder os alunos. Acredito que para a gente tem que ser mais rápido ainda, porque o nosso ensino remoto não é estruturado como na EAD, que vai todo semestre, a gente vai estruturar em blocos, né? Então a resposta tem que ser mais rápida ainda, porque vai estar acontecendo em 1, 2 semanas a disciplina daquele professor. Então eu acredito que essa resposta tem que ser diária, né, nesse momento de ensino remoto, para a gente não ter esse desestímulo do estudante, né, fazer essa mediação, tá? Nisso entra a questão da receptividade, a gente tem que ter essa abertura para os alunos se sentirem confortáveis em nos procurar, né? Em especial os alunos mais tímidos, que via tecnologia, esses alunos mais tímidos muitas vezes não se reportam, então eles têm que sentir uma abertura boa para ter coragem de se reportar sobre as dúvidas. Às vezes ele fica com a dúvida e não se reporta pela timidez. Então, por isso que a gente tem que trazer fazer um ambiente agradável, fazer um ambiente estimulante para a participação de todos e todas, tá? É muito importante isso, né? Se disponibilizar pelo diálogo, ter empatia, né? A questão da netiqueta, falar sobre a etiqueta nos ambientes virtuais com esses estudantes, né? A gente fazer uso delas e também buscar o uso dos alunos, né? Para que tenha cordialidade, cultura do respeito, tudo isso é muito importante nessas competências do tutor. E uma especial também é a assiduidade, né? Essa assiduidade docente, no nosso caso, e do tutor, no caso da EAD, tem que estar presente, ele não pode sentir que a gente está ausente, que a gente colocou ali o conteúdo, mas só isso, né? Agora se virem, né? Então, assim, é muito importante essa assiduidade. Tá? Então, como eu disse, o papel do tutor é decisivo para o sucesso do curso à distância, e no nosso caso, o nosso papel como professor atuando como tutor vai ser decisivo para o sucesso do ensino remoto, né? A questão da tecnologia era vista como o maior empecilho no começo, né? Mas isso a gente vai resolver, os alunos vão ter pacote de dados, vão ter o celular para fazer os acessos, né? Então a tecnologia não vai mais ser tanto o problema, né, para fazer o acesso. Então, a maior incidência de sucesso vai recair sobre a gente, né, fazendo esse nosso trabalho enquanto professor tutor também nesse ensino remoto, né. Tá, e quando a gente vai pensar que a gente vai ter essa função de professor autor, professor formador, tutor, a gente tem que pensar logicamente na questão do planejamento que vai recair sobre a gente, né. Então eu trouxe algumas questões aqui para a gente pensar, né, sobre o tempo, né, o tempo que a gente precisa pensar para esse aluno, porque pensando naquela questão da ergonomia cognitiva também, né, porque via tecnologia não é a mesma coisa que em sala de aula. Em sala de aula a gente tem aquelas 2 horas
fechada na nossa realidade específica do IF, né? A gente tem 2 horas por semana, algumas vezes 4 horas por semana, e a gente tem bem pensadinho isso delimitado ali, né? Horário marcado para começar e terminar, e a gente sabe que na EAD e no ensino remoto, o acesso vai acontecer em momentos diversos para cada aluno, e a gente tem que pensar esses tempos, né? O primeiro tempo que a gente precisa pensar é o para assistir a aula, no caso dos vídeos que a gente fizer a curadoria ou vídeos próprios que a gente gravar para disponibilizar para os alunos. Esse tempo para assistir tem que estar computado na sua carga horária. Então, se você vai ter ali 10 horas para atuar com esse aluno, né, você trouxe 2 vídeos de 15 minutos, que já dão 30 minutos ali, você não vai pensar que esse tempo foi 30 minutos, que a gente tem que pensar que pode ter tempo de voltar o vídeo, pode ter tempo para assistir de novo esse vídeo, então você tem que pensar ali pelo menos no dobro do tempo, né? Então, se você escolheu meia hora de vídeos, você tem que planejar isso, que foi 1 hora da carga horária, tá? Do estudante. Porque na sala de aula a gente tem aquele tempo que o aluno para, o professor e faz pergunta, tira dúvidas. Ali não, ele vai voltar o vídeo. Então, não é só a minutagem que está ali, a gente vai ter que pensar uma minutagem a mais para esse tempo de vídeo que a gente selecionar ou gravar, tá? Para ler o material escrito, a mesma coisa. Se pensarmos em quando éramos estudantes, né, nós não líamos rápido como nós lemos hoje, sendo docentes, né? Temos que pensar que a gente é docente, formado, né, muitas vezes com pós-graduação, é diferente dos nossos estudantes, que a maioria deles, com exceção de um ou outro, é a primeira vez que está passando por aquilo. Então, assim, um texto que você leva 15 minutos para ler, também pensar em pelo menos o dobro do tempo para o aluno, né? Então, você tem que pensar que ali ele vai demorar meia hora para ler aquele texto. E, além dessa leitura mais devagar, ele também tem um tempo diferenciado para pesquisar mais sobre esse material que ele está lendo, ou desse vídeo que ele está assistindo. Tem esse tempo adicional também, que ele vai procurar palavras que ele não entendeu no texto, ou que ele viu no vídeo e não entendeu. Procurar outros vídeos ou outros textos que esclareçam melhor um conceito que está ali e que ele não compreendeu na leitura do material fornecido por nós, tá? Então, é um outro tempo adicional também, esse tempo para pesquisar dúvidas que ele encontra no próprio material e que ele não procura o professor imediatamente para tirar essas dúvidas. Ele viu ali uma palavra, um conceito, ele mesmo faz essa busca no Google ou em livros, mais no Google, né, gente? Então, tem que pensar esse tempo adicional para pesquisas também, né? E tempo para ele procurar o nosso atendimento também conta nessa carga horária, né? A gente vai ter o horário de atendimento, e esse horário de atendimento também pode contar como uma espécie de tempo para a nossa carga horária total que a gente está pensando para aquela semana. E o tempo de realização das atividades, que a gente tem uma noção, né? Já no ensino presencial, a gente tem essa noção desse tempo, né, e na EAD a gente vai também ter que ter essa noção. Então, assim, se a gente for pensar na EAD, na experiência que eu tenho, né, se eu for pensar na experiência que eu tenho nas instituições que eu trabalhei, a gente sabe que não é produtivo dar muitas atividades para os alunos, é melhor focar na qualidade do que na quantidade, porque o excesso de atividades fica dificultado à distância. Leitura também, a gente não pode pensar assim que um excesso de leituras em uma semana não vai rolar dar livro inteiro, não vai rolar dar muitas páginas, a gente tem que delimitar esse número de páginas, ir com cuidado nessa questão, tá? Temos que pensar na diversidade, a gente vai ver mais à frente sobre estilos de aprendizagem, que nem todas as pessoas aprendem da mesma forma, eu vou falar um pouquinho sobre isso, e pensando nisso, que nem todas as pessoas aprendem da mesma forma, a gente tem que pensar na diversidade de atividades, apesar de não poder lotar o estudante de atividade, a gente não pode dar um único tipo de atividade, porque nem todo mundo se enquadra naquele tipo de atividade, então temos que pensar em outras possibilidades para desenvolver esse conteúdo que a gente está objetivando, tá?
E também pensar numa avaliação da disciplina pelo discente, né, que pode ser no meio do processo, para a gente poder mudar de rumo, e também ao final do processo, para a gente conhecer para as próximas vezes que precisar fazer, né. Algumas possibilidades que a gente tem para trazer esse conteúdo para os alunos, né? Como eu disse, aulas gravadas, a gente vai encontrar muita coisa que a gente não precisa nem fazer inédito, porque a gente encontra muito material bom, de qualidade, sobre conteúdos de todas as disciplinas, né? Então, aulas gravadas a gente pode utilizar trechos de vídeo já existente, nada impede da gente gravar também nós mesmos falando para os estudantes, né, nesse momento. Aulas síncronas, que é um pouco pesado, gente. Na EAD a gente tem a webconferência, que geralmente é chamado, né? Para vocês terem ideia, webconferência que se equivaleria às aulas síncronas nesse momento de ensino remoto, as webconferências costumam ser 2, 3, no máximo 4 em um semestre, 2, 3, 4 de 2 horas, em um semestre inteiro de disciplina. Costuma ser isso na EAD. Então, assim, a gente tem que pensar também que, se quiser dar 2 horas de aulas síncronas todos os dias, todas as semanas, não funciona em EAD isso. E eu acredito que no ensino remoto também não vai funcionar, né, não vai ser proveitoso. A gente pode até garantir a presença ali, mas a gente não vai ter garantido a atenção do estudante, da estudante, né? Roteiros são, a gente pode prever uma sequência de atividades, né, uma sequência de leituras e disponibilizar para o aluno ali no ambiente, né, com um roteiro a ser seguido, né, é outra possibilidade bastante interessante e que funciona bem, né, material escrito e os atendimentos que nós vamos fazer, né. Aí até alguém comentou da avaliação, não lembro quem, alguém comentou sobre essa, acho que foi o Vanderlei, sobre essa avaliação que tem que ser diferenciada, e tem que ser diferenciada mesmo, né? Eu trouxe aqui uma fala de Gips sobre avaliação, eu gostaria de ler, eu vou ler para vocês. Então, está em curso uma mudança de paradigma na área de avaliação, passando de um modelo de testes e exames que valoriza a mediação das quantidades aprendidas de conhecimento transmitidos, para um modelo em que os aprendizes terão a oportunidade de demonstrar o conhecimento que construíram, como construíram, o que entenderam e o que podem fazer. Isto é, um modelo que valoriza as aprendizagens quantitativas e qualitativas no decorrer do próprio processo de aprendizagem. Isso o Gips escreveu lá em 98, que estava mudando esse paradigma. Bem otimista a fala dele, porque a gente sabe que mais de 2 décadas depois, não mudou tanto esse paradigma assim, né? Mas a gente precisa mudar isso, em especial na EAD, porque as avaliações de estilo muito tradicional também não vai funcionar, né? Então, a gente tem que pensar na avaliação formativa, né? Nessa avaliação contínua, como a Marili também falou, né? Que durante todo o processo, pensar que a gente pode construir outras formas que não só questionários, nada contra questionários, mas assim, pensar que não só os questionários avaliam, né? A gente pode ter outras formas de avaliar, pedir para gravar o aluno explicando uma parte, um conceito, pedir para ele fazer um infográfico, pedir para ele fazer um mapa conceitual. Então, a gente pode trazer muitas outras formas que a gente pode identificar esse processo de aprendizagem, tá? Nisso a gente entra na nossa avaliação à distância, né, que também precisa ser formativa, né? A gente tem que buscar métodos de avaliação online que possibilitem essa formação do aluno, né, acompanhando continuamente o desenvolvimento dele através das tarefas individuais ou de grupos. Essa avaliação, para pensar nela, é muito importante a gente pensar nos estilos de aprendizagem, que eu vou entrar agora, né, que nem todo mundo aprende da mesma forma. Então, se nem todo mundo aprende da mesma forma, também não dá para avaliar todo mundo da mesma forma. As pessoas têm a psicologia da educação, a psicologia da aprendizagem, já tem pesquisado muito sobre isso há décadas já não é uma pesquisa tão recente, né, sobre essa questão dos estilos de aprendizagem. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre isso para a gente pensar na nossa avaliação. Então, é muito importante
trazer esse conhecimento sobre os estilos de aprendizagem. Quem quiser indicação de material, depois eu posso indicar também, porque eu vou falar, assim, brevemente aqui, tá? Então, Alonso e Galego, eles trazem que existem 4 estilos predominantes de aprendizagem, que são chamados de estilo ativo, estilo reflexivo, estilo teórico e estilo pragmático. A primeira coisa que a gente precisa entender é que ninguém é exclusivamente de um estilo só de aprendizagem. A gente pode ter intersecções, sobreposições aí. Você é predominantemente de um tipo, você pode ser predominantemente de um dos estilos, mas dificilmente você é exclusivamente de um estilo, tá? A segunda coisa que temos que saber sobre esse assunto dos estilos de aprendizagem é que não existe só, dentro das pesquisas de estilos de aprendizagem, não existe só esse modelo proposto por Alonso e Galego. Esse é um dos modelos propostos, né, que tem essas 4 vertentes, tá? Vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas sobre essa pesquisa do Alonso e Galego. O estilo ativo, que eles colocam, né, que as pessoas do estilo ativo são as pessoas que gostam de novas experiências, são de mente aberta, entusiasmadas por novas tarefas. Então, são pessoas bastante proativas também, que gostam de pôr a mão na massa, gostam de estar sempre mudando de ambiente, mudando de situações, não se dão muito bem com a repetição de atividades sempre iguais. Então, é uma pessoa que vai ficar entediada mais facilmente que os outros estudantes. Geralmente, quem tem esse estilo de aprendizagem se enche de atividades mesmo, né? Os seus dias são cheios de atividades que ele executa em sequência. Gostam de novos desafios, né, se supõe novas experiências, e também não gostam de grandes prazos. Como ele gosta sempre de estar mudando de atividade, se você dá grandes prazos para essa pessoa, ela fica um pouco entediada, porque ela quer coisas novas, tá? São pessoas que atuam bem em grupos, né, porque além dela fazer a parte dela, ela gosta de se inserir na parte do outro, de estar discutindo e ajudando essas pessoas do grupo. Geralmente são pessoas mais que lideram os grupos, né? E aí eles colocam algumas características principais e umas características secundárias sobre cada estilo de aprendizagem, né? Do estilo ativo, as características principais que são pessoas animadas, que improvisam, que gostam de descobertas, são arrojados e espontâneos, né? E as secundárias ali que eles colocou, criativo, aventureiro, inventor, vital, gerador, não vou ler todas, mas depois eu posso disponibilizar o material. Então, basicamente, esse é o estilo ativo, né? Então, as pessoas que gostam de estar sempre mudando de experiências e atividades. Então, a gente tem que pensar isso na nossa avaliação também, né? Na nossa avaliação não ser uma avaliação entediante para essa pessoa que tem esse estilo de aprendizagem ativo. Também temos o estilo reflexivo, como eu coloquei, né? Que são pessoas que gostam de considerar a experiência, observar mais, né? Pensar em diferentes perspectivas antes de atuar, né? Reunir dados, analisá-los com detalhes antes de chegar a uma conclusão. É uma pessoa, então, mais reflexiva, mais pausada, vamos dizer assim, mais pausada para fazer uma tarefa. Ela pensa bastante antes de executar, ela pensa nas diversas possibilidades antes de fazer, né? O pensar dela é mais demorado para fazer, ela não pensa e faz ao mesmo tempo, ela pensa primeiro e depois faz. Por isso tende a ser mais prudente, né? Considerar todas as alternativas possíveis antes de realizar algo. É uma pessoa que aprende pela observação, quem tem esse estilo reflexivo. Então, ele gosta bastante de observar alguém fazendo primeiro, ainda que ele vai fazer diferente depois, não necessariamente ele vai repetir o que ele viu, mas ele gosta de ver primeiro alguém fazendo, para ele pensar sobre como ele faria. Então, assim, não significa que essa pessoa é uma pessoa que só reproduz o conhecimento sem fazer sem agregar. Ela gosta de ver sim primeiro, mas para talvez mudar. Ela vê primeiro para talvez mudar e fazer diferente, tá? As principais características desse estilo reflexivo são pessoas mais ponderadas, conscientes, receptivas, analíticas,
e gosta de fazer mais a exaustão as coisas. Para essa pessoa funciona mais a repetição, mais do que para o estilo ativo que a gente viu anteriormente, né? E temos as secundárias aí que vocês podem estar observando com mais detalhes depois. Tá? A gente tem proposto por esses autores também o estilo de aprendizagem teórico, né? Que são pessoas dotadas são mais dotadas de estilo as pessoas que se adaptam e integram teses dentro de teorias lógicas e complexas. Então, são pessoas que atuam mais de maneira lógica, tá? Elas veem os problemas primeiro de uma forma vertical, por etapas lógicas. Essas pessoas tendem a ser mais perfeccionistas, né, detalhistas, então se atém mais a detalhes do que o geral, o amplo. Interagem com o que fazem teorias coerentes, integram o que fazem teorias coerentes. Gostam de analisar e sintetizar, isso se assemelha ao estilo reflexivo, né? São pessoas mais analíticas, reflexivas também, para fazer as sínteses, né? São profundos em seu sistema de pensamento e na hora de estabelecer princípios, teorias e modelos, né? Então, eles entendem que o que é lógico é bom, porque a lógica é bastante presente para essas pessoas do estilo de aprendizagem. As características principais dessas pessoas são, elas são mais metódicas, mais lógicas, objetivas, críticas e estruturadas, tá? As secundárias são disciplinadas, planejam mais, são mais sistemáticos, né? Então, outra vertente que a gente precisa pensar que pode ter ali no nosso grupo. E tem como a gente identificar isso dos nossos estudantes, né? Tem várias formas. Eu vou mostrar uma delas, assim, bastante interessante, que é proposta por esses autores e que a gente pode aplicar nas nossas turmas, ou não sei, talvez de uma forma geral no IF, né, talvez com auxílio da equipe pedagógica, fazer essa identificação também. Tá? E o quarto estilo proposto pelos autores é o estilo pragmático, que são pessoas que aplicam na prática as ideias. Tá? Então, ela faz enquanto aprende, ou melhor, ela aprende enquanto faz. Descobrem um aspecto positivo das novas ideias e aproveitam a primeira oportunidade para experimentá-las. Então, atividades práticas são muito importantes para quem tem esse estilo de aprendizagem, para ela poder internalizar esse conteúdo, esse conceito. Elas gostam de atuar rapidamente, com seguridade, com aquelas ideias e projetos que os atraem, né? Tendem a ser impacientes, são pessoas também, assim como o estilo ativo, que são mais impacientes, né? Não gosta muito de demora, não gosta muito de espera, né? Então, quando você vai fazer uma teoria, isso você teoriza muito longamente, essas pessoas ficam um pouco impacientes. Isso significa que a gente não pode nunca trazer? Não, porque as pessoas também têm que se adaptar aos outros estilos que existem das pessoas, inclusive o professor que tem um estilo de aprendizagem, um estilo de ensino que pode não ser igual ao dele. Então, não significa que a gente não possa fazer coisas diferentes de cada, a gente tem que fazer próprio de cada estilo para cada pessoa, mas a gente tem que pensar em trazer mais de um estilo também de ensino, porque a gente tem mais de um estilo de aprendizagem ali nos ouvindo, tá? As principais características do estilo pragmático é que eles são experimentadores, práticos, diretos, eficazes e realistas, tá? Como que a gente pode identificar nos nossos alunos qual estilo predomina neles, né? A gente pode identificar aplicando um questionário, como, por exemplo, esse questionário que foi proposto por Rona e Alonso. É um questionário composto de 80 perguntas, que o estudante vai marcando X nas afirmações. Por exemplo, tenho fama de dizer o que penso claramente e sem rodeios. A pessoa reflete sobre essa afirmativa, vê se enquadra para ela. Se enquadra para ela, ela faz um X nessa que se enquadra, tá? Outra vez, muitas vezes faço sem olhar as consequências. Então, a pessoa vai refletindo sobre todas essas 80 afirmações e fazendo o X ali. Claro que tem que ser sincero para obter um resultado que realmente reflita o seu estilo de aprendizagem. Você tem que ser sincero ao responder essas questões, né? Então, é um questionário
que é bom fazer anonimamente, é bom que, às vezes, muitas vezes, aplicar, o próprio estudante fazer, sem precisar mostrar para ninguém, ele pode só dizer depois qual foi o estilo que predominou ali para ele, tá? Depois que ele fez respondeu essas 80 perguntas, ele vai fazer transferir para esse gabarito aqui que vocês estão vendo na sequência, né? Que tem ali ativo, reflexivo, teórico e pragmático. Cada questão que ele respondeu, ele coloca ali nesse gabarito e soma, e faz ao final a soma que não pode ultrapassar 20, porque tem 20 em cada coluna, tá? Então, ao que der maior é o estilo o estilo de aprendizagem que predomina nele, né? Então, o que der o resultado maior. Esse questionário eu também posso disponibilizar para quem tiver interesse depois. É só pedir para mim que eu posso disponibilizar. Bom, por enquanto é isso. Se alguém quiser fazer algum comentário, que eu vou repassar a palavra daqui a pouco para a Marili. Alguém quer fazer algum comentário, agregar, fazer alguma pergunta? Eu também não acompanhei o chat. Tudo certo, então? Viu, Guilherme? Oi. O professor Celso, ele fez uma pergunta a respeito do roteiro, como poderia ser. Eu até tentei responder ele lá no chat, mas aí se você quiser fazer alguma colocação a mais. Pode detalhar um pouco esse roteiro. Ah, tá. Então, o roteiro é como se fosse uma sequência didática mesmo, que você pode propor para o estudante, né? Então, você propõe assistir primeiro um vídeo, fazer tal leitura, depois você prevê que ele tenha que fazer uma síntese dessa leitura e uma sequência de atividades. Então, é realmente a previsão de uma sequência de leituras, vídeos e atividades que você coloca no ambiente para esse estudante desenvolver. Não sei se contemplei a resposta. Então, eu vou repassar a fala para a Marili, que a Marili vai trazer alguns recursos que podem ser utilizados em especial para as ciências exatas, né, Marili? Isso. Guilherme, posso Oi. falar? Oi, Rafael. Durante a apresentação, eu lembrei muito das minhas aulas no curso de Física, e tem uma situação que é interessante, que, por exemplo, assim, quando os professores explicam o conteúdo, a gente não só aprende o conteúdo, a gente não só entende o que ele está falando, mas a gente aprende formas de raciocínio também. Então, acho que, assim, bons professores, eles têm um papel importante em combinar as ideias de forma que a gente aprenda a combinar outras ideias posteriormente. Não sei se entende. Por exemplo, assim, uma boa condução expositiva, tem gente que fala muito que a aula expositiva não, né, tem algumas desvantagens, mas se o professor faz uma condução bem lógica, bem, né, colocada em termos assim a gente chama isso de silogismo, acho que, né, não sei se é sislogismo ou silogismo, e na matemática tem bastante isso, aquela condução das álgebras nunca é feita de maneira igual pelo mesmo professor. Então, por exemplo, assim, uma abertura de um cálculo em CDI, cada professor parece que conduz o raciocínio de uma maneira diferente. E a gente aprende não só a solução, mas como conduzir o raciocínio. Isso eu acho muito bacana, assim, só para completar. E o livro não tem essa mesma, né, dinâmica, entende? Mais livro de matemática, né? Você vai ter de matemática, você tem as equações, e tem aquele logo, então, chegamos em tal. E não existe livro de matemática que substitui um professor, porque o professor ele vai falando cada x ao quadrado mais 3x, substitui aqui, coloca lá, ele transforma aquilo ali numa narrativa. Sim. E essa narrativa é a única de cada professor, e eu acho que o aluno aprende bastante com ela. Então, quando eu penso em mandar texto impresso para os alunos, eu penso em que a hora que eu mandar um exercício resolvido para ele, né, o quanto vai fazer falta essa narrativa, entende? Então era isso. Só. Tem um professor... eu acredito que... Opa! Só um pouquinho, Guilherme. Tinha um professor meu que falava para a gente durante a graduação que mais importante do que ensinar matemática para a gente era ensinar a gente pensar matematicamente. Daí eu acho que é bem caso aquilo que o Rafael falou.
Eu acredito que nada substitui o professor mesmo, né? E realmente, assim como existem os estilos de aprendizagem que eu estava colocando, os professores também têm estilos, e esses estilos vão agregar, trazer um a mais para o estudante, né? Vai trazer uma outra forma de pensar, né? Sobre as aulas expositivas, eu acho que o problema da aula expositiva é a exclusividade da aula expositiva, né? Mas a aula expositiva é importante, né? Ela só não pode ser exclusiva, né? Ela é bastante criticada ao longo da história da educação, muitas vezes, em vários períodos da história, foi utilizada como único método em sala de aula, né? Mas ela é muito importante, mas não como único método. Mais alguém quer trazer alguma contribuição? Então pode seguir aí, Marili. Ok. Bom, gente, só deixa eu compartilhar novamente. Deixa eu achar a apresentação. Vocês estão vendo a apresentação? Consegui compartilhar, né? Conseguiu, Marili? Tá. Então, assim, a gente vai ver alguns recursos para as atividades que a gente pode desenvolver. Eu trouxe aquilo que eu tinha de conhecimento, e aí, se o professor Guilherme tiver mais algum para que possa colocar, ou qualquer outra pessoa que queira indicar mais algum, pode ficar à vontade, tá? Então, o primeiro deles, eu vou acessar aqui, gente, que eu acho que fica mais fácil. O primeiro deles é o Hot Potatoes, que é uma ferramenta, só que essa é uma ferramenta que tem que fazer o download. Ele é gratuito, tudo, mas você tem que instalar no computador. E ele serve para criar algumas atividades que podem ficar disponível na plataforma lá no Classroom. Que seriam palavras cruzadas, ordenação de palavras, criar exercício com lacunas, questionário de múltipla escolha. Então, ele serve para criar algum tipo de atividades nesse sentido. Eu já utilizei ele algumas vezes, ele é simples de utilizar, só que tem que fazer o download. Outros recursos que a gente pode utilizar são os objetos de aprendizagem, que geralmente ficam em repositórios. Esse daqui é um dos repositórios que eu conheço, né? O NOAS, e tem esse outro aqui que é o FAT. Esse daqui ele é da Universidade do Colorado. Se eu não me engano, o NOAS ele é da Unicamp. E aí a gente tem aqui algumas disciplinas que ele contempla, aí pode ser acessado cada disciplina. E dentro de cada disciplina, a gente ainda é possível escolher qual tema que a gente quer trabalhar, e dentro desse tema, ele propõe alguns objetos de aprendizagem. Então, aqui, ó, aí tem o nível de ensino também, aqui, ó, tem infrações, essas infrações, dentro do conteúdo de matemática, né, da parte de aritmética. Aqui tem os níveis de ensino que a gente pode escolher, então a gente pode trabalhar no ensino superior também, tem material para o ensino superior, tem aqui no ensino superior, tem para biologia, física, matemática, química e astronomia, e aí apresenta alguns recursos que a gente pode estar utilizando. Ele tem, assim, objetos de aprendizagem que foram construídos lá no GeoGebra, também tem os que foram construídos em outros repositórios, então eles acabam tendo bastante, como se fosse um agregado de vários objetos de aprendizagem, certo? Eu vou colocar aqui um para vocês verem mais ou menos como que funciona. Esse daqui, gente, é lá do assunto de derivadas, é um assunto um assunto de ensino superior de cálculo. Então, assim, aqui, ó, a gente tem a escolha de função que a gente quer representar. Aqui a gente pode selecionar se quiser enxergar qual é a reta tangente, e aí a gente pode tanto animar o objeto aqui, como a gente pode manipular sozinho, né? Então, a gente pode arrastar aqui o cursor e entender a ideia gráfica do conceito de derivada. Então, a função aqui é a função azul, essa reta é a reta tangente que dá a inclinação, a inclinação da reta tangente, no caso, está associada com a derivada,
e essa função vermelhinha seria a função derivada. E aí a gente consegue ter uma ideia do comportamento, do porquê que nesse caso é a função seno, função cosseno, né? Por que a derivada do cosseno é função seno, né? E aí, assim, tem N, isso aqui é um exemplo da área de matemática, né? Uma área mais de ensino superior ainda, né? Mas então tem N recursos. E aqui esse aqui eu gosto bastante, que é o FAT, e ele tem, só que daí ele não tem tanto para todas as áreas, ele tem mais para áreas de exatas mesmo, né? Então, aqui eu selecionei a parte de matemática, e aí a gente tem algumas questões, assim, mais, assim, para o ensino básico, e também tem algumas que a gente pode explorar no ensino médio e no ensino superior, né? Então, aqui, só para vocês darem uma olhada, eu escolhi esse daqui para vocês verem, que, olha, aqui é uma equação de segundo grau, que forma uma parábola, a gente pode mudar os parâmetros A, B e C da equação, e aí a gente consegue movimentar a curva, fazer translação no gráfico, né, e acabar mudando o posicionamento. A gente pode ainda pegar e localizar raízes, só soltando essas lupinhas em cima dos pontos, a gente pode congelar a imagem, tirando uma fotografia, e criar outra função. Então, olha, criou outra função, mudando os parâmetros, né? E aí a gente consegue explorar várias coisas, né? Pode criar os pontos de intersecção, ó, posso movimentar os pontos para os pontos de intersecção das funções. E, então, são maneiras de utilizar esses recursos tecnológicos lá nas nossas atividades no ensino remoto, e que pode colaborar e também deixar um pouco mais dinâmico, né, e deixar o aluno explorar de uma forma mais efetiva, né, e aí eu acho que é bem válido, sabe, esse tipo de atividade. E já que a gente está numa situação em que a gente acaba se obrigando, né, a usar essa forma de ensino, então, assim, nada mais do que interessante acabar trazendo para nossas aulas essas atividades com objetos de aprendizagem. Uma que eu gosto bastante aí, mas aí já não envolve outras disciplinas, eu acho que o pessoal de exatas, de física, de química, pode até fazer uso, ou até mesmo o pessoal da área técnica pode até fazer uso, é o uso do software GeoGebra, que eu gosto bastante, sabe? Aqui eu trouxe um exemplo do que eu utilizei lá na disciplina de CDI para o pessoal da licenciatura em Física, que eu estava ensinando integral definida para eles, e daí eu tenho aqui eu tenho a estrutura algébrica das minhas funções, aqui seria a representação gráfica, e a gente consegue interagir com o sistema. Então, aqui eu aumento a função, aqui eu aumento o intervalo de integração também, e aqui eu consigo fazer aqui a ideia de aproximação do valor do integral por soma de Riemann. Aqui seria a soma superior de Riemann, e eu aumento o número de quadradinhos e se aproxima da área. Então, para entender esse conceito de área, é bem legal construir esses tipos de construção, fazer essas construções com eles, né? Eu fiz uma atividade assim com eles reproduziram, eles conseguiram elaborar de volta a construção como um todo, e também eu acabei realizando uma atividade com perguntinhas, assim, fazendo com que eles manipulassem essas barrinhas interativas, assim, para eles entenderem o que está acontecendo, né? Então, aqui, gente, só para vocês olharem, dá umas medidas aqui, que seria a área da função abaixo da curva, né? Então, aqui seria a área superior, então, se a gente clicar em cima, ele desaparece. Então, a gente pode colocar tanto a superior quanto a inferior. E aí, aqui, esse valor C seria o valor real da integral, que seria 8,2 para essa situação. Então, quanto mais a gente aumenta aqui a quantidade de retângulos, mais se aproxima da área. Então, assim, são formas de interagir e de explorar o conhecimento de uma forma muito mais dinâmica do que se a gente estivesse no quadro, né? Então, a princípio, gente, é isso que eu queria mostrar. Então, são alguns recursos que o pessoal de exatas pode utilizar, e esse hot potato e os repositórios acabam sendo mais
geral para o pessoal, tem de várias disciplinas, eu acho que não sei se contempla todas, mas tem bastante disciplinas que eles abrangem, e aí eu queria ver com vocês, se vocês conhecem mais alguma coisa que vocês possam compartilhar com a gente, né, e que a gente possa incluir nas nossas práticas. Então, assim, bem rapidinho, né, gente, que eu acabei falando, por causa do tempo, né. Ô Marili, boa tarde. Tem o Jamboard, que acho que o Christian usou também numa outra reunião, nós falamos, aquela lousa interativa. Tem o Kahoot, que todo mundo usa, mas dá para usar de uma maneira assíncrona também. Tem um outro que chama, vou ter que entrar, Padlet, o Padlet, que é um mural interativo, em que você vai dialogando com os alunos e vão colocando os posts. Ele dá para você colocar um tema, dá para fazer várias, dá para você fixar materiais também. Eu achei bastante interessante para aqueles alunos que são mais desenvoltos, né? Mas aí você pode deixar o espaço e aguentar. Por exemplo, o aluno falou que ele não se sentia vontade em estar fazendo usar o Padlet, porque não se sentia vontade, não estava adaptado. Eu falei que tudo bem, mas era um momento que era justamente para a gente avaliar a ferramenta e ver se ela era útil ou não. O Kahoot, por exemplo, falou que, como tinha o tempo, ele falou assim, não trabalha sob pressão. Então, tudo isso a gente vai encontrar no meio do caminho, mas são alternativas, né? Tem um outro também, que eu não lembro o nome, que trabalha com cartas, ele tem 7 modalidades. Quizlet. É bem interessante também. E você tem a plataforma ela tem 6 tipos de interação, ela já tem coisas prontas, assim como no Kahoot, ou Carrot, que eles chamam. Enfim, esse Quizlet, ele é bastante interessante porque ele tem essas opções para você trabalhar. Um jogo de cartas, enfim, tem muitas opções. Para inglês é muito bom o Quizlet. Ele faz essa interação, tem pronúncia também, vai fazendo a pronúncia, bem interessante. Tá desligado meu microfone, gente. Obrigada, Vanderlei, pelas colaborações aí. Então, eu trouxe um pouquinho mais, assim, só o que eu conhecia mesmo, né? Então, não conheço muitos recursos, assim, eu utilizo mais mesmo o GeoGebra e alguns objetos que eu encontro nos repositórios, e, assim, seria interessante a gente dividir essa experiência, porque, às vezes, um professor conhece uma coisa que o outro não conhece, e aí a gente consegue ir agregando e junto, adquirindo outras formas, né, de estar agindo junto com o aluno, né. Eu vi que o Yuri postou, né, eu não conheço esse da Universidade lá do Rio Grande do Sul, mas eu vou dar uma olhada também, que parece ser bem interessante. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Mapas conceituais. Eu acho assim, eu vou dar uma explorada, Yuri, nesse que você comentou, que parece ser bem legal. E é bom, gente, disponibilizar o link, que nem o Yuri fez, se alguém conhecer, que daí a gente consegue ter o acesso, né? Marili, deixa eu entrar aqui rapidinho. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Como eu falei, esse software, o Modelos, ele é muito bom na utilização de exemplos de física, né, para o ensino de física. Então, você consegue pegar a imagem de um aviãozinho, por exemplo, linkar ele em um determinado ponto, escrever a equação e fazer com que o avião decole, ou ele pouse, através de uma animaçãozinha. Então, você introduz o conceito físico, né, através da linguagem de programação, o básico do básico mesmo. Sem falar que você pode fazer todas essas animações, né, que tem lá no FET, alguma coisa assim, através da programação. Então, ele é um software bem interessante. E para o pessoal que trabalha com a parte experimental, tem um que você consegue gravar algum evento e ele consegue extrair os dados daquele evento. Isso é bom para o pessoal do laboratório, né? E é o tracker. Você consegue filmar, por exemplo, o lançamento de uma bola
Você pega aquele vídeo, joga no tracker, ele cria a escala e você faz o acompanhamento ponto a ponto da evolução, da posição daquele determinado corpo. Então é bem interessante, dá para calcular a velocidade, essas coisas. Já que a gente não vai poder ir para o laboratório, seria uma alternativa para quem vai fazer essa parte experimental, né, de casa. Fica a dica. Obrigado. Olá, gente. Eu gostaria também de fazer uma... pode falar, Vanderlei, aí depois eu... Obrigado, Caio. É só para complementar para mapa conceitual, eu utilizei o MindMaster. É muito bom para a criação de mapa conceitual. Obrigado, Caio. Opa, primeiro eu gostaria de parabenizar as duas apresentações, né, da Marili e do Guilherme, foram muito boas, e assim, e acho que também levantou bastante coisas que é importante para a gente nesse momento também, né? Não só para a gente, mas também para os estudantes depois, para a aprendizagem deles, né, futuramente. É o seguinte, só adicionalmente com relação a esses softwares que a Marili mostrou, né? Também tem algumas coisas que a gente pode utilizar que é bastante legal, que é, por exemplo, aquelas figuras em GIF, também tem muita coisa da internet que a gente consegue encontrar, de colocar nas nossas apresentações aquelas figuras animadas, né, que é quase como se fosse uma figura que é um videozinho, né, que também é bastante, a gente consegue encontrar muita figura interessante nesse sentido. E além disso, tanto no YouTube, quanto às vezes até procurar direto no Google, na parte de vídeos lá, já tem muita simulação pronta também nessas áreas, que é interessante também a gente pegar, mesmo, por exemplo, a gente pegar simulações em inglês e de repente a gente mesmo fazer o áudio da simulação para os alunos, que são simulações prontas que muitas vezes têm uma qualidade muito boa. Eu já vi, por exemplo, a própria Luana, ela usa na parte de biologia algumas simulações que é muito interessante para explicar diversos processos, assim, às vezes estão em inglês, mas aí você pode gravar o áudio em cima, né? E que eu acho que também são coisas que adicionalmente a esse software são muito interessantes também da gente pesquisar e utilizar, né, nas aulas, se for o caso, né? Mas seria isso mesmo que eu tenho para comentar. Valeu, gente. Tchau, tchau. Agradecer a colaboração do Caio. Acho que o professor Celso ia comentar alguma coisa, não? Ah, sim. Então, gente, eu quero agradecer a vocês pela colaboração que vocês fizeram e falar que foi muito bom a apresentação, fazer essa apresentação para vocês. Eu achei que talvez a experiência que a gente tem assim, não fosse muito produtiva, mas pelo retorno que a gente teve de vocês, eu vi que serviu para trazer bastantes questões para refletir. E aí eu vou passar a palavra para o Guilherme, para ver se ele tem alguma colocação, e se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade. Tá? Eu também agradeço muito, né, mais uma vez, né, a participação, né, foi uma participação expressiva, e me coloco à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida, mesmo que for depois desse momento, quiser indicação de algum material do que eu falei. Espero que tenha sido útil, que possa ser útil para alguém o que eu trouxe aqui. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Marili. Obrigado a todos e todas aí que assistiram também a apresentação. Foi muito